perder a voz. Obrigado, Kerson. Já veio com melhoral? Eu estou estudando, gente, não sei porquê. Não tá? Então é febre mesmo. Ah, é? Tudo de blusa de lã. Abre a sua Bíblia em 1 Pedro 3. Bem-vindo, José Rafael. Ele chegou viernes, à medianoite e pico, alguma coisa assim. Eu não sei porque os venezuelanos, ele veio do Peru, eles têm mania de chegar depois da meia-noite. Creio que eles são morcégalos, assim. Eles chegam depois da... É sério? Bem-vindo, José. Que este tempo, essa é a sua igreja. Não parece, mas são pessoas normais. Muito bem. Qualquer dificuldade, o Kevin traduz para você aí. Tá bom? Vamos ler 1 Pedro 3, a partir do versículo 8. 1 Pedro 3, 8. Finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes. Quando Pedro fala finalmente, não quer dizer que ele está encerrando a carta, porque ainda tem o capítulo 4 e 5 pela frente, né? Mas ele está encerrando essa sessão, onde ele vem falando, desde o capítulo 2, 18, né? Sobre os servos, depois sobre as esposas que vivem numa condição cujos maridos ainda não seguem a fé ou não são tão comprometidos com a fé. Depois fala para os maridos. Mas agora aqui ele vai encerrar essa sessão. Finalmente, tenham todos. Então, isso que ele vai passar a falar agora serve para quem? Para que tipo de pessoa serve o que ele vai escrever agora? Para quem? O todos veio hoje aí, eu queria saber. Todos, cadê o todos? Está na Venezuela? Eu queria que fosse mais... o que vai falar é para mim, não é para todos, né? Quando é para todos, não é para ninguém. Lembra aquela história, né? Quem pode fazer tal serviço? Qualquer um faz. Como qualquer um não faz... Chamaram o ninguém, mas ninguém também não veio, então acabou não sendo feito nada. É uma história muito triste. Mas ele começa dizendo: vocês, cada um de você tem que ter o mesmo modo de pensar. Aqui ele está falando, não está falando de gostos e hábitos, porque nós somos bem diferentes. Um gosta de feijão, outro gosta de lasanha, né? E cada um tem o seu gosto de cor, de carro. Somos bem diferentes. Ele não está falando disso. Ter o mesmo modo de pensar é ter o mesmo pensamento com relação às coisas da fé, quanto à pessoa de Deus, quanto à palavra, quanto à salvação, quanto à família, quanto ao caráter. Tenham esse mesmo modo de pensar. E quantas igrejas se perdem porque eles começam a brigar porque vamos pintar a cor, vamos pintar o templo, o prédio da igreja, aí um quer azul marinho, outro quer cor de rosa, outro quer pintar de preto com bolinhas amarelas e quebra o pau, né? Porque cada um tem um gosto. Não é desse tipo de coisa que se está falando aqui. Tenham o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos. A palavra aqui, literalmente, é a palavra que em português onde vem a palavra simpatia. Mas não tem a ideia de simpatia tal qual nós a conhecemos.
A ideia aqui é de alguém que mostra empatia, alguém que tem interesse em viver a vida comum, tanto nas vitórias quanto nas lutas, nas derrotas. Em toda situação que nós experimentamos, essa pessoa tem a capacidade de acolher. Mesmo o Nivaldo estava falando, e aqui muitas vezes nós somos muito incoerentes, né? O irmão erra e prontamente somos prontos a empurrar o irmão ainda mais para baixo, e não de aceitá-lo e acolhê-lo e restaurá-lo. A ideia de ser compassivo tem essa ideia de viver a vida comum, sejam nas vitórias, nas lutas, nas derrotas, ter a ideia de associação íntima na necessidade de cada um. E isso só acontece quando se convive. Sejam também fraternos, irmãos amorosos, afetuosos, que têm carinho, de amar o outro, apesar de, não por causa do seu dinheiro, não porque ele é bonito, não porque ele tem uma formação acadêmica, não porque ele é caraquenho, né, José? Não. Amar apesar de ele ser atleticano, você ama aquela pessoa, apesar dos seus defeitos, né? Você ama. É essa a ideia de ser fraterno. Misericordiosos, a palavra misericórdia significa a capacidade de inclinar o coração diante da miséria do outro. Amar com ternura, com coração terno, afetuoso, um sentimento íntimo. E aqui é interessante que a palavra ela se refere às entranhas. É uma palavra bastante, porque na antiguidade a sede dos afetos, das emoções não era o coração. Eu te amo de todo o coração. Eles diziam, eu te amo com todas as entranhas. É aquilo que Paulo fala lá no capítulo 2 de Filipenses, entranháveis afetos de misericórdia. Ou seja, era alguma coisa muito íntima, visceral, muito profunda, com relação ao próximo. E isso é um contraste muito grande para o mundo do século I. Porque essas características de misericórdia e de humildade não eram bem vistas naqueles dias. As pessoas não se interessavam pela vida dos outros. Havia um desdém, era cada um por si e Deus contra todos. Eles não se importavam, e o cristianismo chega modificando e sendo radicalmente oposto a essa atitude que a sociedade tinha. De ser misericordioso era tido como um sinal de fraqueza. E humildade, sejam humildes, não é ser pequeno. Ser humilde não é ser pequeno, mas considerar-se como tal. Submeter-se voluntariamente, ser altruísta é algo totalmente oposto à arrogância e ao orgulho. É ter uma compreensão clara e equilibrada sobre si próprio, diante de Deus e diante das pessoas. Essas palavras, observem, todas elas, são 5 palavras, descrevem atitudes e estados interiores, mas que se manifestam em atos, mas são atitudes interiores que devem dominar o coração. 3:9. Não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa, pelo contrário, respondam com palavras de bênção, pois para isso mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Só relembrando a condição, o pano de fundo, que aquela igreja, que aqueles irmãos a quem foi endereçada essa carta estavam vivendo, era de muito sofrimento. Essa é a palavra recorrente na carta de Pedro, sofrimento. Eles eram espoliados, perseguidos, rejeitados, discriminados como cidadãos de segunda e terceira. O cristão era um cidadão de segunda e terceira classe. Eles eram criticados, chamavam eles até de ateus. Sabe por quê? Porque o cristão não cria nos deuses que todo mundo acreditava. Se você não crê nos deuses, logo você é um
ateu. E assim eram acusados de muitas coisas naqueles dias. E agora, então, de maneira negativa, né? Pedro está dizendo, não revide, não retalie, não vingue, não devolva com a mesma moeda. E isso não é algo natural para nós. Diante de toda aquela situação de sofrimento, de injustiça, eu creio que você já deve ter passado durante a sua vida situações de injustiça, de maldade, de ofensas, onde atacaram a sua honra, a sua reputação. Não é simples a gente... Nós temos todas as palavras para defender a nossa honra, o nosso caráter. E o que Pedro está propondo aqui, não paguem mal com mal, ou seja, não seja igual ao mal que você está fazendo, não faça esse mal ao outro, porque se é mal para com você, você não pode fazer esse mesmo mal, nem ofensa com ofensa, não pague com a mesma moeda, mas pelo contrário, e aqui vem a palavra, né? Pelo contrário, responda com palavras de bênção. Aqui a palavra no original é eulogia. De onde vem a palavra em português? O que lembra? Eulogia? Elogio. Muito bem, Sandrinha. Conhece grego? Muito bem. Falar bem. Abençoar é falar bem, louvar, elogiar, agradecer. Mas aquele vizinho que ficou tocando música às 3 da manhã, abençoa a vida dele. Abençoa a vida dele. O cara que te cortou no trânsito. Aquele colega de trabalho que passou você para trás. Abençoa a vida dele. Ore por ele. Elogie. E observe então o que o texto está dizendo. Pois para isso mesmo vocês foram chamados. Então, recusar-se a fazer essas coisas é desconsiderar o chamado de Deus para a vida cristã. E não somente isso, veja qual é o propósito, a fim de receberem bênção por herança. Nós, no programa de sexta-noite, uma das músicas fala, né? Jesus não vinha atrás de bênção. E é verdade. O cristão não está atrás de bênçãos. E ai dessas igrejas que estão oferecendo bênçãos. E quantas pessoas estão atrás de bênção? Esse texto aqui está nos ensinando que bênçãos não são consequências de busca, de esforço e nem de mérito, tampouco de trabalho. O cristão recebe a bênção por herança. É graça. É aquilo que Deus nos concede. É por herança. Não precisa trabalhar. Não se esforce. É herança. A fim de receber Então, na medida que você tem o mesmo modo de pensar, é compassivo, fraternal, não paga mal por mal, qual é a herança que você vai receber? Bênção. Que tipo de bênção? Não sei. O distribuidor da bênçãos que sabe o que cada um de nós vai receber. Versículos 10 e 11. Pois, aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Amar a vida, ver dias felizes, são propósitos lícitos. Todos nós queremos isso. Amar a vida, ter dias felizes. Então ele continua falando, olha, não tem nenhum problema. É isso que Deus quer nos dar. Então ele volta novamente. Refreie
a língua do mal. A vida é um dom de Deus. Amar é desfrutar e alegrar-se com as coisas que Deus nos dá. No livro de Provérbios está escrito: vida e morte estão no poder da língua. Come do seu fruto quem bem dela se utiliza. Tiago fala que a língua é fogo e veneno. Então refreia a tua língua. Pequeno órgão, mas é capaz de incendiar toda uma existência. A Bíblia descreve muito sobre a capacidade extraordinária que a língua tem. Refreia. A palavra fala que quem consegue dominar a sua língua, ó, é algo muito especial. Oi? O homem perfeito, sim. Maduro. Evite que seus lábios falem palavras enganosas. A palavra aqui significa evitar o dolo, a intenção de usar palavras macias, dizer uma coisa, mas pensar outra, bajular para apunhalar pelas costas. Significa falar com má intenção. Aparta-se do mal, pratique o bem. Então, você quer ter dias felizes? Você quer amar a vida? Aqui Pedro está descrevendo, mesmo em meio àquele contexto, imagina, pode parecer assim, um contrassenso, né? Eles estavam debaixo de toda aquela situação tão difícil. Amar a vida, ter dias felizes, é este o caminho, é essa a receita. Muito prático. Afaste-se do mal e pratique o bem, versículo 11. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Buscar a paz, Paulo usa uma expressão que é muito urgente. Tem que ser algo urgente e eficaz. Obrigado. Não sei. A palavra buscar aqui, ela sempre descreve alguém buscando por algo perdido, né? Você quer ver um homem louco? Esconda o controle remoto dele. Ou o celular. Ou você pega a chave do carro, ele sempre põe aqui, né? Aí você põe desse lado aqui, ele não vai achar. Ele vai procurar por toda a casa, ele não vai achar a chave, né? Aí ele vai que nem um louco, né? A ideia é essa, é buscar por algo que está perdido. Busque a paz para experimentá-la. A palavra paz tem na sua raiz aquilo que está separado. Ou seja, buscar a paz significa reconciliar, buscar a concórdia e a harmonia, o bem-estar, a ausência da perturbação. O conceito de paz e shalom, principalmente no Antigo Testamento, traz essas ideias de bem-estar, de ausência de perturbação, de saúde, prosperidade. Buscar a paz implica em perdoar, ser bom, atencioso, ajudar, ser humilde, ser fraterno, ser misericordioso. Ali a paz está sendo construída. Não sei se vocês têm acompanhado os últimos noticiários. O mundo criou um órgão para promover a paz. E o que menos eles conseguiram foi promover a paz. Essa semana passada aí, é interessante, né? Os americanos estavam negociando com os iranianos e ao mesmo tempo, a paz, né? E ao mesmo tempo eles estavam se atacando um ao outro no campo de guerra. É muito engraçado, triste, né? Trágico, essas coisas. Empenhe-se por alcançá-la. A ideia aqui é perseguir com intensidade e seriedade, diligente, com vontade e intenção. Buscar a paz exige toda essa dedicação de restaurar, de reconstruir. É isso que ela significa. 3:12. Porque os olhos do Senhor
repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Observou que aqui Pedro usa 3 figuras de linguagem, né? Onde ele fala dos olhos do Senhor, dos ouvidos do Senhor e do rosto do Senhor. Todas elas têm significados no seu próprio contexto. Os olhos do Senhor repousam sobre o justo. A ideia aqui é que ele está observando. Aqui é a ideia de que ele está aprovando e do seu cuidado. 2 Crônicas 16:9, eu queria pedir para quem está lá em cima. Põe para a gente 2 Crônicas 16:9 para a gente ler. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda parte para dar força àqueles cujo coração é totalmente dele. Que promessa, né? Os olhos do Senhor. Ué, cadê? Passam por toda a terra, né? Os ouvidos atendem a oração. Provérbios 15:8, põe lá para a gente. É outro texto, não são muitos. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. Que palavra, né? A oração do reto é algo que traz prazer, alegria ao Senhor. Deus está voltado para o justo. Aquele que é desprezado pelo mundo é cuidado por Deus. Ele ouve o seu clamor, as suas lágrimas, a sua dor, as suas dores, os seus anseios, as suas fraquezas, as suas lutas, as suas vitórias, as suas conquistas. O coração do Senhor está voltado ao justo. Aquele que vive dessa maneira que Pedro está descrevendo aqui. Ele configura a sua vida segundo esses termos. A palavra justo significa aquele que anda de acordo com os altos padrões de retidão de Deus. Aquilo que está de acordo e ele responde coerentemente aos princípios de Deus. Ele é íntegro, honesto e bom. Faz o que deve se fazer e se conforma à vontade de Deus. Mas o versículo termina: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Veja, Deus não é indiferente à maldade. Deus não é como se a maldade estivesse dominando e Deus, afinal de contas, não vai fazer nada. A Bíblia não nos ensina assim. E essa expressão, o rosto do Senhor é contra, traz a ideia de juízo. Né? Em muitos textos, Deus voltou o seu rosto contra mim. Ou seja, é mais ou menos quando a gente, como pai, né? Nosso filho apronta alguma coisa, né? O que você faz? Né? Nós vamos dar um curso sobre como olhar para o seu filho. Versículo 13. Ora, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Essa aqui é uma pergunta retórica, algo muito comum nas Escrituras. Pergunta de retórica, o que é? É aquela que já se pressupõe a resposta. Pedro não está perguntando porque não sabe, ou porque os leitores não sabem. Ele está introduzindo o assunto, uma pergunta. Né? E Paulo vai... por que Paulo entrou aqui? É Pedro? Né? Quem há de maltratá-los se forem zelosos? Porque... é que Pedro está dizendo
que não há nenhuma promessa de que por você viver em conformidade a esses princípios e descrições, que coisas ruins não vão acontecer com você, que não haveria sofrimento. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições. Era uma pergunta de retórica. A resposta é ninguém, né? Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos da prática do bem? Não, ninguém vai fazer isso. A palavra zeloso aqui é uma palavra que descreve uma pessoa que é fervorosa, é entusiástica, determinada na prática do bem. Essa é a ideia dominante na passagem. Alguém que ama o bem e pratica. Tanto é que essa palavra zelosos aqui, ela deu origem àquele grupo de pessoas nos dias de Jesus chamados zelotes. Eram nacionalistas fervorosos e entregues a uma causa. E eles faziam de tudo para defender o seu nacionalismo. Essa palavra traz essa ideia. Alguém que realmente está fervendo, entusiasmado, dominado, controlado por esse princípio na prática do bem. Mas, mesmo que venham a sofrer, versículo 14, por causa da justiça, vocês são bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir a razão da esperança que vocês têm. O que Pedro está nos explicando aqui é de que é possível alegrar-se quando se espera tristeza. Sofrer por causa da justiça. Sofrer fazendo aquilo que é certo, fazer aquilo que Deus ordenou. O que aquilo já era uma realidade para eles. Eles eram criticados, saqueados, destruídos, perseguidos, mortos, seus bens confiscados, eram dispersos. E a maneira como Pedro escreve aqui é muito interessante. Essa frase, gramaticalmente falando, é que é uma possibilidade, não há certeza do fato. Mesmo que venham a sofrer, ele está dizendo, é uma possibilidade, mas bem plausível. Mas se isso acontecer, é o que se espera na prática do bem, mas pode acontecer. Não é o que é desejado. Você pratica o bem, faz as coisas certas, você espera ser reconhecido, respeitado, mas se isso não acontecer, não há nenhuma contrição. E Pedro então fala: bem-aventurados sois por causa disso. É o que Jesus ensinou nas bem-aventuranças. Bem-aventurados quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. Houve um líder da antiguidade chamado Policarpo, e o procônsul de Roma o prendeu por causa da sua fé, e se ele negasse a sua fé em Cristo, ele seria solto. E veja o que Policarpo respondeu: há 86 anos tenho servido a Cristo, e Ele jamais me desapontou. Como posso agora blasfemar contra o meu Rei e Salvador? Mas eu posso jogar você às feras, bradou o procônsul. Que bom, serei libertado em breve da minha vida de sofrimento. Mas eu posso jogá-lo no fogo? Eu não tenho medo do fogo, que arde por um instante. Você não conhece o fogo que arde para sempre. Que resposta, não? Então Pedro está dando uma nova definição, ou está nos definindo o que é felicidade. Buscam praticar
o bem. A felicidade está em praticar o bem, a justiça, buscar a paz, não retalhar, não se vingar. Não se obtém felicidade, ela é dada por herança. É muito ao contrário, Deus nos dá uma visão exaltada e glorificada da justiça e da bondade e do sofrimento pelo qual passamos. Nós passamos por muitas dificuldades, mas quando eu converso com os irmãos que vêm de Cuba ou que vêm da Venezuela, é meio relativo as coisas que a gente sofre, né? O que Pedro está nos mostrando aqui, que o sofrimento, mesmo diante de uma vida reta, de uma vida justa, na prática do bem, de controle da língua, de não xingar, de não ofender, nem de falar mal da sogra, né? Deus dá uma visão glorificada, transforma em ferramenta para aperfeiçoar a nossa fé, o nosso caráter, a nossa santidade. Por isso ele fala: não tenham medo das ameaças. A ideia é que não fiquem intimidados, não se assustem, não tenham medo, não se desespere, não se desanime. E essas são reações naturais em nós, não? Diante de uma injustiça, diante de um ataque à nossa reputação. Puxa vida, eu tenho feito tudo certo, né? E você desanima. Não se deixe dominar. A ideia dessa palavra é essa: não se deixe dominar por essas coisas. Isaías 8, 12 e 13. É uma passagem, me impressiona a capacidade de Pedro ir citando. Ele já citou Salmo 16, aqui ele foi lá em Isaías agora. É incrível o conhecimento que ele tem. Isaías 8, 12 e 13. Põe para nós lá, por favor. Não chamem conspiração a tudo o que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que o povo teme, nem fiquem apavorados. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele vocês devem santificar, é a Ele que devem temer, é dele que devem ter pavor. Se quer ter medo de alguém, tenha medo de Deus. E qual era o contexto dessa passagem aqui? Os assírios, uma nação terrível, sanguinária, terrorista, daqueles dias, estava para atacar Israel, Judá. E o rei de Israel se juntou com eles, e por isso veio essa palavra ao rei: não temam. Se você quer temer alguém, tema a Deus. Em meio a lágrimas e dor, a alegria do cuidado de Deus. Foi o que José disse. Os irmãos dele estavam preocupados: puxa vida, a gente fez tanto de errado. Não, foi para o bem de vocês e de Israel que Deus me trouxe até aqui. O coração de José estava guardado de toda a mágoa, apesar de todo o sofrimento, injustiças, falsidades e mentiras pelo qual ele se passou. A segunda expressão aqui: nem fiquem angustiados, não se preocupe, não fique alarmado, perturbado, agitado, desestabilizado emocionalmente. E essa palavra aqui me pegou muito forte, porque há uns 2 anos atrás, é um processo que nós estamos passando ainda, uma questão familiar. Foi muito difícil. Eu cheguei num estado de que, ao receber um e-mail, um telefonema de pessoas da família, eu começava a tremer. É sério. E começava a chorar impulsivamente. Eu falei: caramba, estou com 64 anos e não consigo me controlar. Foi daí onde me convenci que precisava procurar ajuda e onde estou sendo tratado da minha depressão. E outra coisa que eu descrevi
para o médico, foi muito interessante. Quando essas coisas aconteciam, eu tinha uma descarga que começava da minha cabeça e descia pelo corpo, assim. É uma sensação. E ele explicou que são eu não sei o nome dessas coisas que tem na cabeça da gente. Além de minhoca? Não. Hã? É proteína, hormônio, vitamina, que mais que é? Hã? Enzima, sei lá, esses negócios que funcionam a gente, né? E aquilo assim me queimava de cima a embaixo. E ainda hoje eu tenho algumas vezes, quando eu escuto alguma notícia ruim, aquilo me queima assim. E foi o que aconteceu. Eu fiquei desestabilizado, perturbado. Essas coisas, injustiça, ingratidão, ataque à sua reputação, não são coisas simples de enfrentar. 1 Pedro 3,15. Nossa, é cedo ainda, que bom. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir a razão que vocês têm. Esta é a oportunidade que o sofrimento oferece. O sofrimento e a murmuração não devem produzir revolta e murmuração ou incredulidade. E muitas vezes reagimos com essas coisas. Mas o que Pedro está dizendo aqui é uma oportunidade de testemunho. É aquela oportunidade para defender a fé cristã, explicar de maneira consistente a fé. O contexto, muitas vezes as pessoas apenas consideram, né, que sejam preparados para responder, né, a razão dessa fé como alguém que tem que defender a fé cristã. A ideia não é isso. A ideia é de que se você tem passado por sofrimentos, injustiças, ofensas, prejuízos, ali está uma oportunidade para você defender a fé. É algo muito diferente. É algo muito diferente. E aqui está o cerne dessa passagem. Santifiquem a Cristo como Senhor no coração. A ideia é colocar, separar exclusivamente no coração a pessoa de Cristo. Deixe-o governar. Deixe-o ser o dono soberano e exclusivo. No lugar do medo, da perturbação, coloque o Senhor. A estabilidade e confiança em Cristo. A esperança que tira o temor e a perturbação. A palavra santificar não era uma palavra exclusivamente cristã. Ela era usada em todo culto. Na época de Jesus, na época de Pedro e Paulo. Santificar é isso, separar para um propósito. Separai, santificai no coração. O coração é esse santuário de adoração exclusiva. E ali nesse santuário, seus sentimentos, seus desejos, ambições, motivações, vontades, seus recursos, planos, habilidades e inteligência, capacidade, dinheiro, tempo, tudo se curva de maneira submissa a um único Senhor entronizado. Santificai a Cristo. Esta é a condição inegociável, fundamental, indispensável para se enfrentar, para crescer, para ficar estável diante de todo sofrimento, luta que possa acontecer na nossa vida. Não existe outra fórmula. Santifique a Cristo no seu coração, de modo absoluto, ao Senhor absoluto, é o cerne, é a fonte, é a base de tudo.
Se tudo se curvar diante da majestade de Cristo, se submeter ao domínio de Cristo, tudo vai fluir de maneira abundante. A compaixão, a humildade, a justiça, o refrear a língua, o buscar a paz, o ser humilde, todas essas coisas vão fluir de maneira abundante, mesmo num contexto onde a sua reputação foi atacada, onde você foi acusado, onde passaram você para trás, onde você teve prejuízo. Tudo fluirá de maneira abundante. Sai a dureza do coração e vem a compaixão. Sai a frieza e a indiferença e vem o interesse vivo pela necessidade do próximo. Da timidez vem a firmeza, um testemunho vital e invencível, irretorquível. É essa a ideia que Pedro está nos dando aqui da defesa da fé, o teu testemunho de vida, mesmo diante de toda perseguição e afronta, de todas as perdas e prejuízos que você veio, você não se curvou, não porque você é forte, não porque você é melhor, ou porque você tem força para essas coisas, ninguém tem, mas porque Cristo está santificado, reinando e controlando o seu coração. Viver bem não é apenas um bom argumento, mas ele silencia a arrogância do mal. Versículo 16. Antes, porém, estar pronto significa estado de prontidão. Estar preparado para dar a razão da esperança. A santificação de Cristo é interior, mas a defesa da fé é pública. É o fundamento da esperança. Saber o que cremos, aquilo que praticamos e poder explicar. É triste quando um cristão diz: mas por que vocês fazem tal coisa? Não, porque o pastor ensinou assim. Não, é porque minha igreja faz assim. Isso não é dar razão da sua fé. Por que você não faz determinada coisa? Não, porque é uma regra da igreja. Você não explicou nada, isso é vergonhoso. Alguém uma vez disse assim, você não fuma, né? Não, não fumo. Você não bebe? Também não bebo. Você joga? Também não jogo. Poxa, você é crente ou é um cachorro? Porque cachorro não bebe, não fuma e não joga. Isso não explica o que é ser cristão. Não beber, não fumar, não jogar. Isso não explica o cristianismo. E o que Pedro está dizendo aqui, que temos que estar pronto para dar as razões. A palavra razão aqui vem da palavra logos. Lógico, logia. É a declaração razoável e inteligente da esperança, da certeza absoluta de um bem futuro, de uma expectativa confiante na concretização das coisas que nós cremos. Mas façam isso com mansidão e temor, versículo 16, com boa consciência, de modo que naquilo que falam mal de vocês, fiquem envergonhados esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Cristo. Qual é a atitude correta? Fazer isso com mansidão. A palavra mansidão é uma palavra mal entendida, porque o seu significado em nossos dias não corresponde àquilo que significava nos dias do primeiro século, na sociedade, no mundo grego. A ideia é não com uso de força e agressividade. É a capacidade de suportar a ofensa sem amargura. De influenciar, não é de debilidade. Essa palavra era usada para um cavalo muito forte, mas que tinha o controle. A ideia de mansidão é poder e força sob controle. Mansidão não é aquela assim, né? Ela significava algo bem diferente naqueles dias. Um cavalo de guerra que foi treinado e domado. E agora pode exercer aquela força, aquele potencial, porque tem controle para benefício e influenciar. Isso é
mansidão. Faça com mansidão, com gentileza e amabilidade, a ponto de influenciar e mostrar, não de maneira agressiva, beligerante, a sua fé. Com temor, a palavra traz a ideia de reverência, de majestade, de que há algo muito sério ao qual você está falando. Com boa consciência. Na Bíblia, ela descreve, existem 5 tipos de consciência. 3 negativas e 2 positivas. Tem a consciência fraca, a consciência cauterizada e a consciência má. E as positivas é a boa consciência e a consciência pura ou consciência limpa. A consciência boa é aquela cujo o comportamento da pessoa é coerente com os padrões que ela tem. A consciência limpa e pura é aquela consciência que é moldada pela palavra de Deus. Tenham boa consciência o que Pedro estava querendo dizer, né? Porque a consciência, isso Romanos ensina, ela atua como uma espécie de tribunal, acusando ou nos absolvendo. E a boa consciência é aquela que age de acordo com o padrão estabelecido. A consciência sempre está ativa em nossa vida. Então a consciência boa é aquela pessoa que corresponde àquilo, ele está vivendo de maneira correspondente àquilo que ela crê. Ela está em paz, não tem medo de ser descoberto, né? Ela não vive com medo, puxa vida, né? Não, ela não tem esse tipo de preocupação. Boa consciência é essa, ou seja, você está vivendo de acordo com os padrões que você assumiu. Para que naquilo que falam mal de vocês fiquem envergonhados aqueles de que difamam a boa conduta de vocês em Cristo. Vem a calúnia, o falar mal, a ofensa, a deturpação dos fatos. Essa palavra aqui traz a ideia de destruir a reputação, acusar falsamente, para prejudicar, para tirar proveito, né, da conduta. Mas se você vive de modo consistente, coerente, Cristo está santificado no seu coração, a fé é o seu padrão de conduta, você vive de maneira justa. Não importa a acusação que venha, ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Tal é a sua postura, consistência e coerência no seu dia a dia. Não vão acreditar. Essas pessoas sairão envergonhadas. O melhor advogado de defesa é a tua vida, onde Cristo está santificado. E venha o que vier, sofrimento, acusações, mentiras, injustiças, tudo isso será envergonhado, porque Cristo está governando a sua vida. Versículo 17. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal. Esse texto é meio engraçado, né? Mas peraí. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que vocês sofram por praticarem o bem do que praticando o mal? O que é isso? A palavra é melhor, e ela está em evidência no texto grego, significa é vantajoso, é útil, é proveitoso. Que você sofra. Isso se for o desejo de Deus. A palavra vontade sempre expressa o desejo, né, soberana do propósito de Deus. Novamente aqui, não está dizendo que é um fato, é uma possibilidade. Novamente, a construção gramatical é essa. É uma possibilidade. É melhor você sofrer fazendo bem do que sofrer fazendo mal. O que Pedro está dizendo isso? Se você é um filho de Deus e anda fazendo bobagem, o que vai acontecer com você? Você vai sofrer. Você vai ser disciplinado. Então é melhor sofrer fazendo, porque é menos problema. É isso que, né? Não está dizendo que é um fato, mas é uma possibilidade. Se você sofrer, então sofra porque você tem a consciência tranquila de que você tem vivido de maneira justa. E o sofrimento faz parte da caminhada cristã. Então eu vou em frente, estou tranquilo,
né? Não estou fazendo nenhuma bobagem, né? Não estou falando mal do pastor, então vamos em frente aí, né? Vai que cai um raio, né? Melhor não. Então vamos seguir em frente. Essa é a perspectiva que a palavra de Deus nos dá para o sofrimento, para as dores da nossa vida. Santifica a Cristo. Entronize o Senhor na sua vida. E ali você terá todos os recursos para enfrentar, na hora que for necessária, venha o que vier. Vamos ficar em pé e orar?